Para quem não me conhece, eu sou a Marilyn, figurinha carimbada dessa casa faz tempo, né? Dei uma sumida aí há algum tempo por causa de problemas com relação à minha família, que nos grupos aí eu pedi oração, né? Meu pai teve um AVC muito forte e foi internado numa casa de repouso. Então, assim, o meu coração está dividido ultimamente e acabamos que temos que escolher algumas coisas, né? E aí eu falei, pessoal, calma, assim que eu conseguir organizar minha vida de novo, porque desorganizo os horários. Agora eu tenho que estar lá em Londrina, onde eu moro, perto do meu pai, e aqui com minha mãe. Então eu me divido um pouco, por isso que eu tenho sumido, gente. Mas assim, sumido presente aqui, ó. Mas eu tô lá no grupo online na segunda-feira, fazendo os cursos ainda. E agradeço imensamente a casa, o convite, novamente, estar aqui falando com vocês. Período de férias, né? Recesso escolar. Aí vocês pegam o professor. A professora está de férias. Vai, é assim. Porque senão não dá tempo, né? Mas a velhinha sabe. Qualquer coisa ela sabe que pode correr lá que eu venho correndo aqui para conversar com vocês. O tema da nossa noite que eu escolhi, na verdade não foi muito uma escolha. Eu faço estudo na segunda-feira com o pessoal, eu coordeno um grupo. E quem já faz aqui, né, gente? A gente já estudou, né? Ó, o Everton tá aqui, Maria tá aqui, tem o Ulisses, tem a Lenir que faz com a gente, o Osmar e Denilson. Esse capítulo, a gente está no capítulo 34 do estudo, tá? Esse aqui é o 31. Eu ia apresentar de novo o 34. O pessoal fala, isso, gente, vocês vão ver o capítulo 34 duas vezes. No meio do curso, começamos a retomar o capítulo 31. E aí Everton fala, nossa, mas aquele estudo da caridade, eu falei, eu acho que é bom a gente voltar nele. Porque desde que a gente fez esse estudo da caridade, a gente está retomando ele. Eu falei, quem sabe a gente coloca na casa espírita para a gente estudar juntos, né? Verinha leu aqui essa parte do Fora da Caridade não há salvação. E eu gosto sempre de começar minha palestra dizendo que a primeira pessoa que está aprendendo sou eu. Primeiro. É para mim isso aqui. Sempre, sempre, sempre. E as belíssimas palavras de Kardec, dizendo que não é porque somos espíritas que estamos salvos. Abrindo a casa espírita para todas as religiões, para todos os grupos religiosos, para todas as pessoas que inclusive não são religiosas, né? Nós possamos debater. A casa espírita é um local de estudo, por excelência. E é isso que a gente está fazendo aqui nas palestras também. A gente estuda, né? Então, olha só. Esse capítulo com caridade, ele está lá no livro 31, capítulo 31 do livro Pão Nosso. Para a gente começar, eu vou explicar como é que eu fiz os meus slides. E eu vou tentar pôr uma música aqui que ela entrou no meu teste. Vamos ver se ela vai entrar agora. Na hora que eu colocar. Não, tá certinho. Vamos ver se ela só vai entrar. Eu peguei as partes do livro do Emmanuel e coloquei alguns parágrafos para a gente ir acompanhando a leitura e interpretando ao mesmo tempo na nossa palestra. A gente vai aprendendo junto com o que Emmanuel quer nos trazer neste livro, tá? Então, a minha proposta é a gente começar com a música. Já travou, não destravou. Ela está um bocadinho, vamos ver se ela vai.
olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Passei ele assim, gente, porque tava travando. Eu, se eu colocar na tela inteira, ele travar. Peço perdão até. A gente às vezes tem que fazer umas gambiarras para o negócio dar certo, hein? Deixa eu ver se ele volta na apresentação agora total. Nós vamos fazer essa música aí, eu escolhi para a gente falar sobre caridade, é o nosso tema. Nós temos o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E às vezes a gente pensa assim: nossa, mas vai falar de caridade? Eu já sei tudo de caridade. Eu, quando fui fazer esse estudo, falei: nossa, mas não vai dar nada, né? Vai chover molhado, né? Você pensa assim. Mas não é bem assim. O Emmanuel, quando ele propõe no livro Pão Nosso, cada capítulo ele propõe um estudo, um tema. E esse com caridade, ele nos aprofunda, ele nos leva a refletir sobre os vários tipos de caridade. E a caridade, sendo o norte do cristão, do espírita, é importante que a gente... eu sempre falo assim: quando a gente acha que sabe tudo, a gente não aprende mais. É igual um copo cheio de água. Não adianta você tentar pôr água mais nele. Não vai encher, vai derramar. Não é? Então, se a gente pensa assim, como eu quando fui fazer esse estudo, que tema, né? Tanta coisa importante para falar. Vamos entender essa caridade para a gente ver se a gente pratica. Então, a música traz, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que podem ser generosas, é a generosidade. Então a música já está falando do que é caridade para a gente. Aí a gente vem com esta frase do Emmanuel. Ele vai começar a discutir caridade com esta frase que está entre aspas: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. E ele retira essa parte da Bíblia do livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 4. E em todos os nossos estudos a gente vai lá e vai ver o contexto de onde essa frase foi retirada. Por que a gente faz isso no nosso estudo? Porque é essa a ideia que Emmanuel tem quando ele escreve. Então, muitas vezes, se a gente lê só a frase, não entende a profundidade do que ele quer nos trazer. E quando a gente vai e pega a história por trás dessa frase, o que é que nós temos? Primeiro, olha lá. No livro de Coríntios, Paulo passa instruções aos cristãos da região de Corinto,
que ele aborda nessas instruções? Né? Nós temos alguns pontos. Recolher doações para a igreja de Jerusalém, as igrejas que estavam se formando ainda no cristianismo primitivo. Ele fala de pregar em Éfeso, na Ásia Menor, uma cidade muito importante, onde ele sofre perseguições. Muito importante a gente entender o papel dos primeiros cristãos, né? O papel desses discípulos de Cristo na difusão do cristianismo. Eles vão ao encontro do martírio. Eles não têm medo do trabalho. Eles vão em locais, pregar em locais em que o cristianismo era perseguido, mal visto. E nada segura a fé dessas pessoas. Então ele estava se remetendo a ir a Éfeso. E ele prepara outros cooperadores para vir a Corinto. Então ele começa a dizer que deveriam receber todos esses que viriam, porque não era só ele tira ele de figura central, como explicador, né, do Evangelho. E aí, entre as frases, ele diz: pede para serem firmes na fé, forte. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Então ele vem passar os recados, as suas cartas, e ainda deixa a mensagem de caridade. E a palavra caridade? Lá vem a Madeline de novo. A Madeline com as palavras é um negócio. Ela vai lá pegar, fui lá, fuçar. Vamos dar um Google na palavra? Então olha lá. Caridade vem de caritas, que significa em latim amor incondicional. E vem do grego charis, graça, a mesma origem de caro, aquilo que possui valor. O significado, agora não a origem, né? O significado da palavra caridade. Aquilo que se oferece a alguém. Esmola, favor, benefício. Auxiliar alguém em situação desfavorável. Bondade, compaixão. Tudo isso é sinônimo de caridade. E aí eu coloquei duas questões aqui. Caridade é ação. Amor é sentir. A caridade é a ação, é a atitude daquele que ama. Nós vamos começar agora a refletir sobre essas questões de caridade, tá? Tipos de caridade. Também fazendo pesquisas, aqui eu pesquisei no Jornal Espírita, uma rádio espírita. Nós temos a caridade verbal, mental, gestual, mediúnica, entre outras. Vou trabalhar essas 4 aqui, ó. A caridade verbal, que a gente pensa que caridade, muitas vezes, é apenas favorecer alguém com esmola, com uma doação. É algo material, certo? Aí a pessoa fala, mas eu já faço minhas doações, né? A casa espírita estava recebendo meus cobertores, eu já fiz, eu sou caridoso. E aí a Madeline vem e traz outros tipos de caridade, e é isso? Sim. Então, caridade não é só caridade material. Ela é importante também, mas existem as outras. Então, olha lá. A caridade verbal são as palavras consoladoras, edificantes ou esclarecedoras. Caridade, quando você fala, vamos pensar na boca como esse instrumento do sentir o amor e o praticar esse bem. Então, você também faz caridade quando consola alguém. Você também faz caridade quando está no atendimento fraterno. Você também faz caridade quando vai à sessão mediúnica. Você está atendendo e amparando tanto a encarnados como a desencarnados. Desconhecidos, inclusive, do ponto de vista dessa vida, né? Muitas vezes, na sessão mediúnica, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Você fala assim, nossa, a gente atende tantos espíritos que a gente não conhece nessa vida. Vai pegar lá atrás o que você fez para ele, né? Que ele está vindo te cobrar e você tem que fazer um tipo de trabalho ou não. Também pode ser desinteressada, nós vamos chegar aí. Então, a verbal, nas palavras, no esclarecimento, no acolhimento, a mediúnica, que nós fazemos também na casa espírita. Nós temos a gestual, estou lá em cima, ó, o aperto de mão, o abraço carinhoso, a doação. Essa parte é a caridade
material, porque ela é muito importante, e a caridade mental. Como assim, caridade mental? Ondas de prece, perdão, amor. Você orar por aquele que lhe pediu ajuda, orar por aquele que lhe fez o mal, que é mais difícil, né? Aquele que te pede ajuda normalmente é seu amigo, está te pedindo ajuda porque confia em você. Você vai orar, lógico, que é aquele que te fez o mal. Temos que ser caridosos também, né? Então, quando emitimos ondas de preces, nós fazemos com que esse bem chegue até as pessoas sem sequer você estender a sua mão. Então, olha como a caridade pode ser praticada de várias maneiras e muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho como ser caridoso, eu não tenho como doar nada. E aí você entende o que realmente significa caridade? Nós sempre podemos ser caridosos. Sempre, inclusive conosco mesmo. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente vai ser caridoso mentalmente com os outros, tem uma exigência tão grande conosco mesmo, com um perfeccionismo, que machuca, que leva a gente a um sofrimento muito grande. Temos que ser caridosos e nos acolher também, com preces e ondas para nós, e ondas mentais de nós para nós mesmos. Para a nossa restituição física, mental, espiritual, né? E aí uma questão. A questão 893 do Livro dos Espíritos pergunta: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Kardec perguntando aos Espíritos. E entre outras partes, eu selecionei aqui a nos interessar. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Eu queria que vocês guardassem isso, porque eu disse que a gente estudou isso aqui no nosso curso número 31, e a gente está no 34, está patinando aqui, né? Sempre a caridade desinteressada. Então, não é eu fazer a prece para o outro que orou para mim. Tem interesse. Você está querendo retribuir um favor que lhe foi dado? O que é desinteresse? Não, e não fui eu, hein? Está na questão 893 do Livro dos Espíritos. Aí, a gente pensando nisso, vai mergulhar no livro de Emmanuel, depois a gente volta aqui, para a gente ver se a gente está praticando caridade desinteressada. Seja em qualquer um dos 4 tipos que nós vimos, que se resumem em caridade material e caridade moral, né? Ó, o lema do Espiritismo, que Verinha leu pra gente, nossa noite. Então, olha lá. Capítulo 31. Emmanuel nos diz: ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comoventes nos cartazes da imprensa. Então, vamos parar e pensar. Ele não está criticando as pessoas que fazem caridade aos domingos, que servem sopa, que ajudam as pessoas, que acolhem os desabrigados. Não é essa a intenção de Emmanuel. Ele quer trazer para a gente e mostrar: você pode praticar caridade. Não precisa estar respeitando convenções. Você não precisa esperar chegar no dia do sábado para você fazer a caridade da entrega da sopa, por exemplo. Não. Você vai até lá, mas você vai praticando a caridade no meio do caminho. E aqui ele já está remetendo ao encontro anterior, que eram convenções. As pessoas se portarem, as pessoas se importarem mais com o seu comportamento dentro dos templos, seguindo aquelas regras, né, formais, do que aquilo que realmente lhe toca o coração. Então, não é você olhar, ai, vou lá servir a sopa, aquele povo que eu não aguento mais. É caridade desinteressada? Você está indo ajudar as pessoas por obrigação? Fica a caridade aí pra gente. Vamos guardar para nós, não é para a gente acusar os outros, é para a gente guardar para nós, tá?
E ele continua. Pessoas que aguardam calamidades públicas para irem se manifestar. Eu vou acolher, olha, aconteceu esse deslizamento de terra, vamos lá. Quem faz não precisa aparecer na imprensa. Aguarda a calamidade ocorrer para se promover em cima dela. E lanço mais, algo que me deixa também, muitas vezes, decepcionada com o ser humano. É ver jornalistas indo até o local, eu sei que é o papel do jornalista. Mas você vai até um local de desespero, retratar a situação de uma família que está passando por uma tragédia, e tu vai embora e só mostrou a tragédia. Qual é o papel que se cumpre dentro da misericórdia ao divulgar tragédias? E não se fazer nada. O que muitas pessoas fazem, porque aquele que divulga a tragédia, ele se mantém, porque tem outro que quer assistir dentro de casa, na hora do almoço. Você está dando a garfada de comida e o sangue pingando da televisão, né? Porque é só tragédia. Nós alimentamos o nosso espírito com tragédias, né? Ele está fazendo uma crítica, sim, a essas coisas, né? Que esperam os apelos comovedores da imprensa para se manifestar. Aí ele vem no outro parágrafo e diz assim, olha, não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas que estão fazendo a caridade. Não é essa a intenção. Discutir, será que aquela pessoa está na mesa? Aí olha o papel, né? Aí você chega lá, o pessoal distribuindo as coisas, as doações, as cestas básicas, você fala, mas será que ele está mesmo interessado? Não é para a gente fazer isso. É para a gente pensar como a gente está vivendo no lugar em que estamos a todo momento, se estamos ou não sendo caridosos. Aí ele vai dizer, contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. A gente pode estender esse dom da caridade, né, a todos os lugares, independente de onde a gente esteja, com a nossa força do pensamento. A prece, as ondas mentais de boas vibrações. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossas vidas. Então, não precisa a gente ser caridoso quando vai chegar na quarta-feira, às 8 horas, a Casa Espírita abriu agora, a partir de agora eu sou caridoso. Aqui não. Não. Em todas as manifestações de nossas vidas. Quais são essas manifestações que ele estaria se referindo a nossas vidas? Como a gente poderia pensar essas manifestações? Na nossa família. Estávamos discutindo, né? Nos grupos, até eu e Everton batemos um papo essa semana. A gente vem na Casa Espírita. Vou falar de mim. A Melanie vem, ela faz palestra aqui, ela fala, que bonito, né? Lá na casa dela é como? Exatamente esse é o movimento que eu tenho que fazer comigo. Se eu venho aqui falar, eu sou a primeira que tenho que estar praticando. Senão é hipocrisia. Mas eu pratico? Claro que não. É muito difícil, mas eu tento. Então, para que eu falo isso? Porque quando a gente volta para nossas casas, a gente entende que a caridade, ela é feita com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, que eu iniciei a palestra dizendo que estou cuidando dos meus, conversando, me dividindo, né, em duas partes. E como é difícil quando a gente chega na fase da vida que a gente tem que cuidar dos nossos pais. Quem já passou já sabe. Inverte a ordem natural das coisas. E como pode ser um momento bonito se você cuida desinteressadamente. Se você perdoa, se você entende, se você ama seu filho, mesmo ele te dando muitas questões que podem ser vistas como um desgosto. Eu sou mãe de um adolescente. E a gente tem que tomar muito cuidado quando critica o filho da gente. A gente tem que criticar a atitude e não a pessoa. A pessoa que nós colaboramos com Deus para pôr no mundo, não ser perfeito, lindo, maravilhoso, mas que cometem atitudes erradas, como eu olho, como eu penso as minhas relações familiares. Caridade em todas as manifestações da vida, como eu penso, aí o bicho pega, hein? Lá no meu trabalho, como eu
comporto com os meus colegas de trabalho? Ah, Mary, você não trabalha onde eu trabalho no meio de um monte de cobras, né? Eu acho que todo mundo queria falar isso, né? Todo mundo queria falar isso. E é assim o mundo do trabalho. E qual é a nossa contribuição para isso? É nos entregar nesse desespero, nesse materialismo maluco que a nossa sociedade está vivendo, nesse ódio, que pessoas matam as outras por política. Não é isso. Não é isso que Jesus disse quando passou sobre a terra. O que os cristãos estão fazendo? O que nós estamos fazendo? Então, nas nossas famílias, na nossa casa espírita, que é uma das manifestações de nossa vida, no nosso trabalho, em todos os âmbitos de nossa vida. Vamos parar para pensar. A gente se deixa envolver naquele ambiente hostil de trabalho, quebrando as más vibrações, com boas preces e bons sentimentos, ou não? Ai, que é muito difícil, vamos entrar no meio, que é melhor. Melhor para quem? Então, por isso que eu digo, Mary, você pratica, eu tento. Meu irmão dizia isso. Edmar dizia assim, né, Pedro? Tenho medo de dizer, quando as pessoas perguntam para mim minha religião, eu tenho medo de dizer eu sou espírita, porque tem um peso. Porque ele falava, será que eu sou? Né? Olha que bonito isso. Eu trago esse ensinamento do meu irmão que desencarnou em 2018. Será que provavelmente está aqui conosco? Será que eu tenho condições de ser chamado de espírita? Como será que os meus amigos me veem quando eu falo que eu sou espírita no meu ambiente de trabalho? Aí as coisas começam a dizer, e assim, não é pra gente olhar para o mundo com peso, não. É pra gente olhar pra gente. E parar de acusar e querer que o outro melhore. Nós temos que olhar para nós. É isso que o Emmanuel nos pede. Abranger todas as manifestações de nossa vida. A caridade. Aí ele vai falar assim, estender a mão, distribuir reconforto, é iniciar a execução da virtude excelsa. Estender a sua mão, a caridade material. Você está dando início a essa virtude excelsa, essa grande virtude. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino. Por quê? Olha isso. A caridade em falar e ouvir. Em impedir e favorecer. Em esquecer e recordar. Olha os verbos, gente. Esquecer e recordar. O que eu guardo dentro de mim? Envolve caridade? Hoje eu gosto de guardar bastante mágoa, ficar remoendo aquilo que fizeram comigo. Onde está a sua caridade? Que bom se caridade fosse só entregar um prato de comida, né, gente? Ai, como seria fácil de fazer, mas não é. Olha o lema da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo. É fora da caridade não há salvação. Então, podem ter pessoas que nunca ouviram falar em Kardec, no Livro dos Espíritos, em mundo espiritual, ser um ateu convicto e ser caridoso, porque é o que importa. Aí nos pesa, porque esses verbos, a caridade em falar e ouvir, é uma coisa tão simples, né? Emmanuel, não complica essa vida, Emmanuel. É só falar e ouvir, mas eu ouço? Ou eu só falo? E o que eu falo? Eu falo coisas e eu consigo observar a reação das pessoas à minha fala. Eu estou falando aqui, estou olhando a reação de vocês. Eu estou vendo um olhar sem máscara, que bom, né? Os que estão de máscara dá para ver também. Se está íntimo, se a mensagem está chegando. Você faz isso no seu dia a dia quando você está conversando com as pessoas? Você observa se você que fala, eu falo mesmo, porque eu sou franco. A gente tem que tomar cuidado com a falta de educação e a franqueza, né? A falta de respeito, a opinião alheia e a franqueza.
Será que eu estou sendo caridoso ao falar com as pessoas? E ao ouvir? Nós chegamos a um ponto aqui, no nosso grupo, que a gente bugou aqui. Porque daí começamos a discutir o seguinte, a gente falava assim, mas tem pessoa que abusa. Adoro. Fale-me mais, o que é, galera? Eu já tá rindo. O que é a pessoa que abusa? É aquela pessoa que ela não pode te ver, que ela quer soltar aquele caminhão de desgraceira da vida, porque só ela sofre. Aí o que ela faz? Ela acha que é só você que tem que ouvir. Aí o que eu faço? Eu falo, mas o que você faz na hora? Eu fico ouvindo. Mas caridade tem limite. Eu falei, em que momento que você ouvir for caridade? Se você ouviu alguém com esse julgamento, não foi caridade. Nós não falamos que a caridade é desinteressada? Aí todo mundo se estremece e fala, eu não tinha pensado nisso. O que eu ando fazendo em todos os âmbitos de minha vida? É pra gente refletir, tá? Não tem resposta correta. Não tem resposta. A resposta é seguir o mestre. Essa é a resposta. E olha que vai continuar, olha só. Vai continuar que é um auge aqui, né? Ele vai dizer assim, tempo virá, isso é lindo, gente, em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Não passa batido. Vira a folha, Melin, vai para o próximo slide. Não, olha isso. Tempo virá em que a boca falar. Não é? Ouvidos. Ouvir. Olha como ele está reforçando. Os pés serão aliados das mãos. Por onde a gente faz caridade? Olha a música. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem. Certo? Quando você dá algo para alguém, uma rosa, o perfume fica para você. Quando você ajuda alguém, quem é mais ajudado é você. Mas você não ajuda por isso. Você ajuda porque você ama qualquer irmão seu. Independente do grau de parentesco, da genética, da cor da pele, da opção política. Você ama, então você faz. E o seu dia você está fazendo. Então, tempo virá, ele não veio. Quando a Terra chegar no momento de regeneração, porque a gente está passando pelas pandemias, né? A gente viu a Covid, aí tem a varíola. A gente nem gosta de ficar falando todos os vírus que não surgiram no planeta, né? Aí você fala, tá acabando, a regeneração está chegando. Não, demora um pouco. Né? Os nossos descendentes, mais para frente, vão ter essa regeneração. Mas é isso que ele está falando. No momento em que a Terra estiver no grau de regeneração, as pessoas elas terão a fala, a audição, os pés que locomovem esse corpo e as mãos todos voltados para a caridade. Todos os funcionamentos dos nossos sentidos estão contidos aqui. Tudo voltado para a prática do bem supremo. Então, a gente tem que se preparar. A gente precisa se preparar. E como a gente se prepara para essa prática do bem supremo? Refletindo como é a proposta da nossa noite. E você vê, eu comecei a estar falando de caridade. Quando a gente achou que ia chegar nessa profundidade? Mas não fui eu. É Emmanuel. É Emmanuel que está nos trazendo essa prática deste bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade, de modo particular. Aqui eu já parei e falei, caramba, o que ele está querendo dizer? Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade. Todos nós, seres humanos, precisamos da bondade. E aí, claro que sempre tem, né? Eu falo que dentro de mim tem um aluno, né? Eu converso comigo mesmo. Aí vem a pessoa que me indaga, que sou eu mesmo, fala assim, eu vivo sozinho, não preciso de ninguém. Nunca. Não vivemos sozinhos. Primeiro que somos seres humanos. Somos seres de natureza gregários. Nascemos
para viver juntos. Se pegar um bebê e botar no chão sem ir embora, ele morre. Ele não se vira sozinho. Nós não somos como os outros animais, nós somos diferentes, nós precisamos uns dos outros. E por mais que você esteja se sentindo solitário, vamos pegar uma coisa bem básica. Vestimos roupas, nós produzimos as nossas roupas. A água que chega na nossa torneira foi a gente que pegou? O botãozinho de luz, sequer a gente instalou ele lá, imagina a energia elétrica que está na nossa casa. O pão, o mercado, o trabalho, o carro, tudo a gente depende dos outros. Tudo de outros que sequer conhecemos. Isso é que significa vivermos em sociedade, né? Mas daí você pode sim radicalizar e falar, não preciso de ninguém, vou morar lá no meio do mato e vou viver sozinho. Não vai. Não vai porque a gente depende da bondade do nosso guardião. Nós não estamos sozinhos nunca. Onde um mais estiver em meu nome, lá estarei entre eles. Jesus me dizia isso, as pessoas não entendiam. Mas esse um que sou eu, não é só um. Nós não temos um guardião cada um, nós temos mais. Nós temos protetores da família, nós temos ancestrais que nos acompanham, torcendo, ela vai passar, ó, tá feio, mas ela vai passar, quer ver? Ó, saiu. E volta, a gente volta para o plano espiritual. E uma hora, quem sabe, nós seremos os guardiões, nós seremos os portadores da bondade, para cuidar de alguém. Então nós somos dependentes, sim, da bondade de modo particular, daqueles que nos cuidam e que nós sequer temos a capacidade de vê-los. Imagina de agradecê-los. Como esse é o momento que mentalmente nós podemos estar cada um. Eu convido a cada um de vocês nesse momento a fechar seus olhos e emanar uma prece de gratidão. Pense na luz que habita dentro de você, que é restabelecida todos os dias por outras luzes que nos circundam, que te circundam e você sequer enxerga. E nesse momento, vamos reverenciá-los com a gratidão por estarem conosco nessa caminhada, por não nos abandonarem, até mesmo quando nós mesmos nos abandonamos. Quando nós desistimos de muitas coisas, eles estão conosco. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite e poder fazer essa prece. E peço que vocês façam isso. Façam essa gratidão. É caridade. Desinteressado. Cuida de mim. Por que eu não posso orar por ele? Ah, mas ele não precisa. Ou ela não precisa. Mas é caridade. É amor. E quando a gente emana amor, a gente emana amor até para o nosso guardião. Ou para a nossa guardiã. É assim o amor. O amor é o sentir, a caridade é o agir. E a gente sabe o poder da ação de um pensamento, de uma prece. Porque quando a Mary terminar de falar aqui, nós não vamos tomar um passo. Não quer que nós recebemos. Não são ondas de energia. Nada mais é do que a caridade de Cristo sobre nós, sobre as nossas cabeças, passando pelas mãos dos médiuns. Momento de gratidão, de você estar recebendo e já automaticamente agradecendo. Tá? Homens que dirigem ou que obedecem, reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridades, gerando complicações. O que significa isso? Às vezes as pessoas, né, que vão se colocar, aqui como ele diz, os homens que dirigem, os que obedecem, eles querem reclamar um privilégio. É a mesma coisa eu chegar aqui e falar, eu estou falando, hein? Eu mereço, mas não merece, claro que não. Se merecer, estava sentado ouvindo, não estava falando. Aquele que fala aqui é o que mais precisa ouvir. Quem palestra sabe. Nós estudamos. A gente vai ali entender para passar. Por quê? Porque para nós não é suficiente só ouvir. A gente ouve, mas precisa falar também. Ou seja, duplamente comprometidos, os que estão aqui.
Nós não somos melhores. Por isso ele está dizendo, aqueles que dirigem, reclamam, concurso santo, não há privilégio em dirigir. Nós somos iguais dentro da casa espírita. Nós temos essa oportunidade, né? De uma hora um está aqui, outra hora o outro está sentado, outra hora o outro está ali sendo atendido, outra hora o outro que atende. Esse compartilhar dessa igualdade, dessa irmandade, é uma coisa muito bonita dentro do Espiritismo. Opa! Peraí que eu voltei. Aqui. Aí ele diz, para finalizar: desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Então ele já deu várias dicas para a gente do que a gente tem que fazer, né? O falar, o ouvir, o sentir, o fazer, o calar. O calar é importante às vezes também, né? Senão a gente vai falando umas barbaridades, né? E ofende as pessoas, né? O esquecer, o lembrar, tudo isso é caridade. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Essa é a questão da caridade desinteressada. Se não encontras retribuição espiritual. Se o que você faz para você parece não ter sentido, parece ser em vão. Nossa, eu vou ali, eu rezo. Mas parece que não adianta, que quanto mais eu rezo, pior. Pelo contrário, eu mesmo falo isso para mim, tá? Às vezes quando eu rezo bastante, eu falo, meu Deus, e está acontecendo tudo isso. Eu falo, imagina se eu não rezasse. Mas está acontecendo, que às vezes vem de caçamba, né? Aquele monte de coisa ruim. Se rezando está assim, você não reza, vai passar como por isso? No desespero, na angústia, na aflição, na doença, é assim. Quando a gente vive sem essa busca, a gente não precisa buscar recompensa. A gente tem que fazer o bem pelo bem. Esse é o desinteresse que Kardec coloca lá na questão 893, que eu disse que voltaria aqui no final. Então, se serve de consolo, se você está desanimado porque você faz e parece que a sua vida não anda, saiba que o Pai vê tudo, acompanha todos os filhos devotadamente. Não é para você desistir, é para você continuar. Aí ele diz assim, há pedras e espinheiros, aonde, né? No caminho, fixa-te em Jesus e passa. Tira o olho do seu sofrer. Olha para aquele que nem precisava sofrer, porque ele veio passar pela sua passagem terrena, ele não tinha mais sofrimento para que passar. Mas mesmo assim veio. Olha para o modelo dele e segue. Esse é o convite que Emmanuel termina com o capítulo 31, nessa lição de caridade cristã que ele nos dá. E aqui no final, eu vou deixar um pensamento aqui para a gente, do filósofo Mário Sérgio Cortella, inclusive parece que vem para Londrina em setembro, na abertura da Semana de Paz, aqui em Londrina. Ele diz assim, compartilhe a chama da sua vela acesa com a do próximo que apagou. A sua chama, além de não diminuir, soma com a outra para iluminar. Sejamos chamas, que a nossa caridade possa se manter acesa dentro de nossos espíritos, que são centelhas divinas, que são luz dentro de nós. E muitas vezes nós apagamos essa luz. Permitamos que outros acendam e daí todos nós juntos podemos nos iluminar, um acendendo a luz do outro. Agradeço a paciência, peço perdão se falei alguma coisa desagradável e encerro aqui a palestra dessa noite.